calor da savana africana ondulava como um véu invisível sobre a relva amarelada, e o ar vibrava com uma tensão que não vinha apenas do sol escaldante. No alto de uma colina rochosa, onde os ventos sussurravam antigos segredos da terra vermelha, havia uma sombra imponente, a silhueta de um leão solitário. Ele era diferente dos outros. Suas costas eram marcadas por cicatrizes esbranquiçadas que cortavam o pelo como raízes de uma árvore ancestral. Suas presas não eram apenas ferramentas de caça, mas testemunhas de batalhas que deixaram marcas também no seu olhar. Um olhar dourado, âmbar puro, que não tremia diante de nada. Quem o encarasse por tempo demais sentia algo estranho no peito, medo ou reverência. Naquela parte esquecida da África, ele não era apenas um animal. Ele era uma presença, um aviso, uma lenda viva. Nenhum guia se atrevia a chamá-lo por nome. Alguns o chamavam de Sombra do Sol, outros apenas sussurravam o rei que não ruge. Mas quem já o ouvira rugir jamais esqueceu. Não havia manada. Ele era um rei sem súditos, mas a savana o obedecia. Quando ele andava, os pássaros calavam, os gnus recuavam, e até as hienas se esgueiravam em silêncio para longe de suas trilhas. Ele não corria, não rugia à toa, não caçava por impulso. Seu instinto não era apenas animal, era quase sobrenatural. Sabia onde parar, sabia quem observar, sabia quando esperar. Era como se aquele leão tivesse visto o tempo passar de um jeito diferente, como se tivesse perdido algo, ou alguém, e agora vivesse à margem da selva, apenas existindo entre o que respira e o que já virou poeira. Naquele dia, porém, algo mudou. Um pássaro que não costumava cantar piou 3 vezes ao amanhecer. O vento que vinha do norte soprou na direção errada, e o leão sentiu. Não com o nariz, não com os ouvidos, mas com a alma. Havia algo novo na savana. Um cheiro que não pertencia à terra, nem ao instinto. Um cheiro que vinha de ferro, de pólvora, de ganância humana. Ele não levantou de imediato, apenas abriu os olhos. Um dos olhos se fechava levemente mais do que o outro, como se tivesse visto demais em sua juventude. Com um movimento lento, mas firme, ele se ergueu. Suas patas tocaram as pedras com um peso ancestral, como se cada passo carregasse não apenas seu corpo, mas também a memória dos que vieram antes. Ele olhou o horizonte, e no infinito dourado da paisagem africana, algo parecia se mover contra o curso da natureza. Um ponto escuro, distante, mas em marcha. O homem. O leão não correu. Ele apenas caminhou em direção oposta, como quem entende que o verdadeiro confronto nunca acontece no grito, mas no silêncio. Ele desceu da colina e desapareceu entre as sombras do capim alto. O vento o seguiu. As nuvens o seguiram. Até o sol pareceu se curvar. A savana inteira sabia. O rei havia sentido. O equilíbrio fora quebrado, e quando isso acontece, a natureza prepara sua resposta. Uma resposta que vem não com palavras, mas com garras, e com um rugido que, quando enfim ecoa, muda o destino de quem ousa desafiar o que não entende. Do outro lado da savana, a poeira se ergueu como um prenúncio. Não era levantada por patas, mas por rodas. O motor de um veículo rangeria se não tivesse sido desligado com precisão cirúrgica. O homem que desceu usava botas de couro curtido, calças camufladas e um chapéu de aba larga que lhe cobria os olhos. Nas costas, o fuzil reluzia como um troféu pronto para ser usado, mas era a expressão dele que carregava o maior peso, um olhar que não buscava alimento, mas fama. Seu nome não era conhecido pelos animais, ainda, mas entre os homens ele já circulava em fóruns secretos, grupos fechados, páginas de caçadores e mercadores de morte. Chamavam-no de Caçador Branco. Não por ser albino ou estrangeiro, mas porque deixava tudo branco depois que passava. Ossos, silêncio e ausência. Era obcecado por troféus que ninguém jamais havia conseguido. Ursos raros, tigres de gelo, crocodilos gigantes. Mas agora viera pela lenda. Havia escutado, entre uísques e armas, que existia um leão que ninguém conseguia matar. Um leão com olhos dourados, que surgia e desaparecia como fumaça que já derrubara 2 caçadores veteranos, cujos corpos jamais foram encontrados. Mito, diziam uns. Demônio, diziam outros.
Mas o caçador branco sorriu. Não acreditava em lendas, acreditava em sangue. E naquele dia, ele prometeu a si mesmo que levaria aquela cabeça para casa. Não como um troféu, mas como uma prova de que a natureza ainda obedecia ao homem, ou pelo menos a ele. Com precisão militar, armou sua base. Montou câmeras de movimento, instalou sensores nos arbustos, deixou armadilhas camufladas. Sabia que aquele leão não era qualquer fera. Era inteligente, estratégico. Ele queria não só capturá-lo, mas filmar tudo. Venderia as imagens para plataformas exclusivas, ganharia fortunas mostrando ao mundo como venceu o Rei Fantasma da Savana. Tinha drones, visão noturna, balas especiais. Estava convencido de que venceria, como sempre vencera. Mas havia um detalhe que ele ignorava. A savana escuta. E naquele mesmo momento, a terra parecia ter olhos. O vento levou o cheiro dele longe, e algo entre os capins já sabia. Na primeira noite, nada. A segunda também. Mas na terceira, enquanto revia as imagens noturnas, algo mexeu em sua confiança. Uma câmera tremulou por menos de um segundo. Um vulto, uma sombra. Não era forma humana nem animal comum. Era um movimento que o instinto reconheceu, mas o cérebro tentou negar. Devem ser interferências, disse em voz alta. Mas ele sabia. O leão o havia encontrado primeiro e não atacou. Apenas observou. O que o caçador branco não compreendia e jamais compreenderia era que aquele leão não fugia. Ele esperava, observava, estudava e, mais do que tudo, testava. No quarto dia, o caçador caminhou entre trilhas antigas de gnus e encontrou algo que não esperava. Uma presa morta, intacta, mas com os olhos arrancados. Era uma oferta, ou um aviso. Quando olhou para o alto da colina, viu por um segundo os olhos âmbar entre as pedras, e então eles desapareceram. Foi o primeiro calafrio que sentiu, o primeiro de muitos. O homem se perguntou se estava sendo caçado, mas riu, negando a ideia. Ele não era presa, era o caçador. Ainda assim, naquela noite, carregou a arma com munição extra e dormiu com a mão sobre o gatilho. O que ele não sabia, e o que as lendas não contavam, era que quando aquele leão escolhia alguém para observar, não era por acaso, era julgamento. E julgamento na selva nunca termina com empate. Há apenas dois destinos: sobrevivência ou esquecimento. O sol nasceu sem força naquela manhã, escondido atrás de nuvens pesadas que raramente se formavam sobre aquele trecho árido da savana. Era como se até o céu hesitasse em testemunhar o que estava prestes a acontecer. O vento, costumeiramente quente e carregado de areia, estava mudo. Nenhuma folha balançava. Nenhuma ave se arriscava a cantar. Nem mesmo os insetos, barulhentos e insistentes, se faziam ouvir. Era o tipo de silêncio que antecede um desequilíbrio. Um suspiro contido da própria natureza. E foi nesse silêncio espesso que o caçador branco acordou, desconfiado. Algo o havia despertado, mas não sabia o quê. Um pressentimento que não vinha do ouvido nem da razão. Era algo que crescia no estômago, como um veneno lento. O tipo de intuição que os humanos perderam há gerações, mas que aquele homem, em contato direto com a morte tantas vezes, ainda reconhecia. Havia algo perto, muito perto. Ele saiu da barraca com o rifle pronto, mas o terreno à frente estava exatamente igual à noite anterior. Ou quase. O chão não apresentava pegadas. A poeira vermelha e fina que costumava denunciar qualquer movimento estava intocada, como se ninguém, homem, animal ou vento, tivesse se mexido por horas. Era anormal, ancestralmente anormal. Mesmo em campo, em regiões onde caçava há décadas, sempre havia poeira levantada, rastros, respingos, pequenas pistas. Mas ali não. Nem um rastro, nem uma pegada de inseto, nem o sinal de um roedor. Apenas o chão seco e liso como a superfície de um tambor. Isso o fez franzir a testa. A câmera estava ligada, as armadilhas intactas, e mesmo assim nenhum movimento fora registrado. O caçador olhou em volta, mais atento. A selva havia parado. E quando a selva para, é porque alguém ou algo maior começou a se mover. Enquanto tomava um café quente com gosto de ferrugem,
O caçador conferiu as fitas da noite. Uma das câmeras estava com falha, tela preta por quase 2 horas. Outra mostrava galhos tremendo, mas sem vento visível. Em uma terceira, por poucos segundos, algo brilhou. Não uma luz, um reflexo, um par de olhos, 2 pontos dourados em meio ao breu que pareciam olhar direto para a lente. Quando ele deu pause, viu os olhos fixos, como se o leão soubesse que estava sendo filmado e não se importasse. Pelo contrário, era como se estivesse se mostrando. A mensagem era clara: estou aqui, estou vendo tudo, você não vê nada. A partir dali, o comportamento do caçador mudou. Ele, que se movia com arrogância e risos abafados, passou a andar em silêncio, a mirar para dentro da mata mais do que para fora. Começou a falar menos, a suar mais. E quando o vento voltou a soprar, não trouxe alívio, mas um rugido distante, quase imperceptível, tão grave que parecia vir debaixo da terra. Não era o rugido de aviso, nem de ataque. Era um rugido que dizia: você cruzou o limite. O caçador procurou marcas, sinais, pegadas. Nada. O leão estava ali, mas era como se não deixasse rastro, como se pisasse no tempo e não na terra. E isso o perturbava. Um predador que não deixava vestígios era contra tudo que ele conhecia, mas no fundo já começava a entender. Aquele leão não era caça comum, não era movido por fome, nem por defesa. Ele não fugia, não se escondia, observava, analisava e talvez escolhesse o momento de agir com algo mais afiado que as garras, a paciência. Naquela noite, o caçador dormiu com a arma no colo, mas o sono não veio. E quando seus olhos fecharam, sonhou com olhos dourados atravessando a escuridão. Sempre os olhos. Não via corpo, nem dentes. Apenas aquele olhar que não precisava de palavras para dizer: eu sei quem você é e sei o que você veio fazer. Ao amanhecer, antes mesmo do sol subir, ele já estava em pé, revisando suas armadilhas, reparando o silêncio da terra. E foi ali que ele notou. Em frente à sua barraca, na poeira ainda intocada, havia uma única pegada. Enorme, solitária, recente. Uma pegada de leão. Mas o estranho não era isso. Era a posição dela. A marca estava de frente para ele, como se o animal tivesse parado, encarado a barraca e simplesmente ido embora, sem fazer barulho, sem levantar poeira, sem pressa, como se tivesse deixado uma assinatura ou um desafio. E naquele momento, o caçador entendeu. Ele não era o caçador, era o caçado. O caçador branco não era um homem acostumado ao medo. Carregava no corpo marcas de emboscadas, cicatrizes de felinos e rugas nas pálpebras que denunciavam noites em que enfrentou olhos vermelhos na escuridão da floresta asiática ou o estalar de ossos sob patas de ursos no gelo canadense. Mas naquela manhã, ao ver aquela única pegada na poeira diante da barraca, algo profundo e ancestral se moveu dentro dele. Não foi o medo comum, aquele que dá calafrio e desaparece com a luz do sol. Foi outro tipo, um medo primitivo. O tipo de medo que o homem moderno esqueceu, mas que ainda habita os ossos. Um medo que diz: você não manda aqui. O caçador ajoelhou-se, tocou a marca com a ponta dos dedos e sentiu o relevo quente, como se o animal ainda estivesse por perto. O peso da pegada indicava que não era uma passagem qualquer. Aquilo era uma visita, uma provocação, uma assinatura silenciosa deixada por alguém que não temia ser descoberto. Na selva, existem códigos, os rastros contam histórias. E aquela pegada contava uma muito clara. Eu estive aqui, vi você, e deixei você viver, por enquanto. O caçador, com olhos semicerrados, se levantou lentamente e começou a andar em círculos. Observou o terreno. Nenhum outro rastro, nenhuma trilha de retorno. Era como se o leão tivesse surgido do nada, parado ali, e desaparecido no vento. Isso não era normal, não era natural, era estratégico, como se aquela criatura tivesse consciência do efeito que causaria. E causou. O caçador apertou o rifle com mais força. Mas agora, algo dentro dele havia mudado. O jogo que ele achava que controlava estava aos poucos sendo invertido. Nos dias seguintes, a savana deixou de ser apenas um terreno. Passou a se tornar uma entidade viva.
As trilhas sumiam de um dia para o outro. As armadilhas eram encontradas reviradas, mas sem vítimas. As câmeras registravam vultos que se apagavam quando revistos. O caçador começou a ver padrões onde antes via arbustos. Silhuetas onde antes havia sombras. O sono o abandonou. A fome sumiu. Ele estava em alerta constante. E ainda assim, não conseguia prever nada. Era como se a selva tivesse olhos próprios e todos eles pertencessem ao leão. Ele passou a chamá-lo mentalmente de Fantasma Âmbar. Não porque o vira por completo, mas porque sentia a presença. Via os olhos, sempre eles, e jamais o corpo inteiro. Era como se o leão se dividisse entre o mundo físico e algo além. Foi numa manhã seca que ele encontrou a primeira marca de sangue. Um babuíno morto, sem sinais de luta, com o pescoço perfurado e o corpo disposto em forma de círculo. Não faltava carne, não havia mordidas de alimentação. Era uma execução limpa. E ao lado do cadáver, uma pedra com 4 arranhões profundos paralelos, como garras afiadas gravadas com força. Aquilo não era apenas uma caça, era um aviso. O caçador entendeu a mensagem. Aquele território não era dele. Nunca foi. E agora, o rei se pronunciava não com um ataque, mas com um ritual, porque para aquele leão, cada passo era um gesto calculado. Cada morte, uma sentença. O homem olhou em volta e notou a ausência de outros animais. Não havia abutres sobrevoando, nem hienas farejando o sangue. Era como se todos tivessem sido expulsos, como se o próprio ar ao redor do cadáver estivesse amaldiçoado. E naquele silêncio absoluto, o caçador sentiu um arrepio subir pela espinha. A selva havia se transformado em um tribunal, e ele era o réu. Um réu que julgou dominar a natureza com suas armas, mas agora estava sendo julgado por um juiz que não usava palavras, apenas garras. Naquela noite, ele ergueu o rifle e apontou para a escuridão. Disparou. 1, 2, 3 vezes. Não por ver algo, mas por sentir. O barulho ecoou como um trovão estéril, e então, depois do eco, o silêncio voltou. Mas não durou. Um rugido respondeu. Não próximo, não distante. Um rugido do tipo que reverbera no peito, como se viesse de dentro da terra e do tempo. Um rugido que dizia: você foi ouvido, e sua sentença está selada. Enquanto o caçador branco vagava, exausto e paranoico, entre trilhas cada vez mais confusas, em outra parte da savana, entre arbustos densos e o calor abafado das pedras, algo respirava com leveza. Um pequeno vulto dourado, de pelos ainda macios e olhos curiosos, esgueirava-se entre os galhos baixos de uma acácia retorcida. Era uma filhote de leoa, ainda sem nome, ainda sem história. Sua existência era conhecida apenas por o leão de olhos âmbar. Ela não era apenas sua cria, era sua herança, sua extensão no tempo, sua razão para não ter cedido ao instinto de matar indiscriminadamente. Desde seu nascimento, o leão havia mudado. Tornara-se mais cauteloso, não menos feroz, mas mais silencioso, mais estratégico. Ele não rugia à toa, não aparecia para qualquer um. Porque agora ele protegia algo que o mundo não podia ver, algo pequeno, frágil e ainda sem malícia, algo que carregava em si a promessa de um novo ciclo. A filhote crescia entre sombras. O leão a escondia entre rochas, em cavernas secretas que ele mesmo cavava com as patas fortes. Alimentava-a com presas caçadas à noite. Lambia seu rosto até ela dormir, mas não demonstrava afeto da forma humana. O amor ali era outra coisa. Era proteção, silêncio e vigilância. A selva não sabia da existência dela. Nenhum animal se aproximava. Nenhuma ave sobrevoava aquele espaço. Era como se até a natureza ajudasse o leão a manter esse segredo. E ele sabia. Bastava um único descuido, uma pegada fora de hora, um cheiro no vento, e tudo estaria perdido. Porque agora havia algo pior que caçadores de troféus. Havia caçadores de trocas. Homens que vendiam filhotes raros por cifras absurdas, que separavam mães de filhotes e deixavam o sangue como única herança. Naquele ciclo de proteção e medo, a filhote cresceu mais rápido que o normal. Seus olhos eram parecidos com os do pai, mas com um brilho mais puro, sem as cicatrizes da dor e da guerra. Ainda assim, ela era inquieta, curiosa,
Não compreendia os limites que o leão impunha. Por que não podia correr livremente? Por que o mundo lá fora era proibido? Por que o pai se enrijecia toda vez que o vento mudava de direção? Ela não sabia, ainda, que os caçadores não escolhem vítimas. Eles simplesmente atiram. E foi num desses dias de calmaria aparente que ela decidiu sair. Rastejou por entre os galhos, contornou as pedras que o leão empilhava na entrada da cova e correu para a planície, brincando com folhas secas, perseguindo borboletas. Livre, exposta. O caçador branco, que naquele momento vasculhava uma área distante, sentiu o silêncio mudar de frequência. Era quase imperceptível. Um tipo de vibração diferente na paisagem. Pegadas pequenas, inesperadas. Ele não sabia o que era, mas sentiu. E seu instinto, o mesmo que o mantivera vivo em tantos cantos do mundo, gritou: "Há algo novo aqui." Com cuidado, ajoelhou-se e tocou a pegada. Pequena, recente, não de presa, mas de felino, filhote. Seus olhos brilharam. Se houvesse um filhote, então havia um ninho. E se havia um ninho, o leão estaria próximo, vulnerável. Pela primeira vez, o caçador sentiu vantagem. A possibilidade de encontrar a cria era sua nova obsessão. Já não era apenas sobre matar o macho, era sobre capturar o coração da selva e revendê-lo. O leão sentiu o cheiro no vento, forte, urgente, o cheiro da própria filha misturado ao fedor metálico do invasor. Ele largou a carcaça que havia capturado e correu. Mas não como antes, não com paciência. Correu como uma flecha lançada por deuses antigos. Correu como se a própria alma dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Encontrou o rastro, pequeno, leve, inocente. Seguiu os passos, atravessando o vale seco e os espinhos da acácia. E ao longe, entre sombras projetadas pelo entardecer, viu. A filhote brincava com uma pedra redonda, sozinha, feliz, inconsciente do perigo que a cercava. O leão congelou, observou ao redor. Silêncio, mas não o silêncio da paz, o silêncio da mira. Na copa de uma árvore próxima, um ponto de observação espreitava. O caçador já havia posicionado a câmera. O rifle estava em repouso. E os olhos colados à lente observavam a pequena figura dourada correndo entre os galhos. É agora, ele pensou. Ela me levará até ele. Mas o que ele não sabia, e jamais saberia, é que naquele momento o leão já o observava. De trás, sem emitir um som, sem levantar poeira, com os olhos de âmbar fixos, com a boca fechada, mas o rugido já acumulado na garganta. Porque naquele momento, o leão não era apenas um animal, era o fim. O dedo do caçador branco deslizou sobre o gatilho com a precisão de quem já havia tirado dezenas de vidas com um único movimento. O rifle, silencioso e equipado com mira telescópica de última geração, apontava para a pequena silhueta dourada que se movia inocentemente entre as pedras. O fôlego dele estava firme. O coração, porém, acelerava. Mas não por empatia. Era a excitação da oportunidade, a glória do controle. Um filhote de leoa valia mais do que um troféu empalhado. Valia contratos, filmagens, entrevistas, mercados ilegais. Mas antes que ele pudesse pressionar o gatilho, algo que ele jamais havia sentido antes congelou seu gesto. Um arrepio, um calafrio seco que não vinha do corpo, mas da selva. Era como se o próprio ar tivesse parado. E naquele instante, por instinto, seus olhos se desviaram da mira por um único segundo. Ele virou a cabeça lentamente. Não havia som, nem passos, apenas um sentimento esmagador de presença. E então, viu. Ali, a menos de 20 metros, entre sombras fundas e folhas imóveis, 2 olhos de âmbarmo flutuavam na escuridão. O corpo do leão era sombra e músculo, suas patas ocultas. Mas os olhos, aqueles olhos ardiam como brasas contidas. Não havia movimento, apenas olhar. O caçador engoliu em seco. Lentamente virou o rifle em direção à besta, mas antes de conseguir mirar, o leão avançou. Não com fúria, com precisão. O salto foi curto, mas devastador. O caçador caiu da árvore com o rifle ainda preso ao ombro. Rolou no chão, sujando o rosto de terra seca. Tentou se erguer, engatilhar, mirar, mas a arma travou.
Não havia areia na culatra. Não havia falha mecânica. Era outra coisa. Era como se o leão tivesse absorvido o momento e impedido o disparo com a força do tempo. Os olhos do homem e da criatura se cruzaram por um instante eterno. Ali, o caçador não viu apenas um animal. Viu o peso da selva, o acúmulo de gerações, a dor de matilhas exterminadas, a memória de presas executadas, a fúria contida de um mundo que sangrava em silêncio. O leão não rugiu, apenas respirava. Cada expiração era como uma onda de calor, um julgamento sem som. A filhote, por sua vez, percebeu o tumulto e correu de volta em zigue-zague, assustada, mas ilesa. O leão não a seguiu. Ficou, firme, com o corpo entre ela e o homem. O caçador, no chão, ergueu lentamente as mãos como se tentasse negociar com um rei sem trono. Mas o leão não atacou, não recuou. Apenas se virou, com movimentos firmes, e foi embora, deixando marcas profundas de garra no chão seco. Marcas que não estavam ali antes. Como se tivesse escolhido não matar ainda, mas deixar claro que poderia. O homem permaneceu no chão por minutos, ofegante, desarmado, sem saber o que era mais pesado, o fracasso, o medo ou o silêncio. Quando finalmente conseguiu se erguer, não viu mais o leão, nem a filhote, só as marcas e algo dentro dele que havia mudado. Pela primeira vez em sua vida de predador, ele se sentiu pequeno, não por ter sido derrotado, mas por ter sido poupado. O que era pior, naquela noite, ao revisar as imagens da câmera, que por sorte continuava gravando, ele viu o momento exato em que o leão o encarava. Os olhos não eram apenas dourados, eram conscientes, humanos demais. Mas mais do que isso, ele viu que o leão poderia ter matado. Poderia ter esmagado seu crânio, rasgado sua garganta, destruído tudo, mas escolheu observar. Isso o desconcertou. Isso o assustou mais do que qualquer ataque, porque significava que ele não era o mestre da selva. Era apenas mais um invasor, tolerado até certo ponto. O caçador olhou para a arma, ainda travada, e pela primeira vez em anos, não teve vontade de consertá-la. A noite caiu como um manto espesso, abafando sons e sentimentos, e cobrindo a savana com um calor estranho. Não o calor seco do dia, mas um calor úmido, denso, quase sufocante, como o hálito de uma fera invisível, observando de muito perto. A vegetação parecia suspensa no tempo, cada folha paralisada como se a selva tivesse prendido a respiração, e naquele silêncio absoluto, apenas um homem permanecia acordado. O caçador branco, sentado dentro de sua barraca com a lona aberta, encarava a escuridão com olhos fundos. O rifle estava desmontado sobre o colo, mas ele sequer tentava consertá-lo. Seus dedos tremiam, não de frio, mas de algo que ele nunca ousou admitir antes: descontrole. O encontro com o leão de olhos âmbar havia deixado marcas invisíveis, mas profundas. A câmera gravara tudo, e ele assistira à cena dezenas de vezes naquela tarde, procurando falhas, explicações, truques. Mas não havia. Não havia lógica. O animal o dominara sem rugir, sem correr, sem sequer tocar nele. E agora, naquela noite pesada, o caçador não se sentia mais dono de si. A selva parecia viva, observando. Os arbustos sussurravam em frequências que ele não compreendia. E o vento, aquele sopro morno vindo do leste, parecia repetir o mesmo aviso sem palavras. Você ainda está aqui. Lá fora, a filhote dormia em segurança, protegida pelas pedras, onde o leão havia cavado um novo esconderijo. Ele não rugia, apenas observava. O olhar se movia pelas sombras, atravessava quilômetros sem sair do lugar, porque o rei da selva não precisava patrulhar seu território como antes. Agora, tudo era seu. A savana havia se curvado a ele, não por força, mas por temor. Era um reinado silencioso, onde um rugido bastava para alterar o destino de um invasor. Mas ele ainda não rugira para valer. O rugido definitivo, aquele que transforma o ar em aço e o medo em sentença, ainda estava guardado. O caçador começava a entender que quando aquele som viesse, não haveria retorno. Na madrugada, um som breve rompeu o silêncio. Um estalo, pequeno, talvez uma pedra solta, mas para o caçador foi como um trovão.
Ele agarrou a lanterna, saiu da barraca, girando a luz em todas as direções. Não viu nada, apenas grama alta e arbustos densos. Mas então o vento soprou, e com ele trouxe um cheiro, forte, feroz, animal, vivo, puro. Era o cheiro do leão. Estava perto, muito perto. A lanterna tremeu em sua mão. Ele girou a luz para a direita, nada. Para a esquerda, nada. E então, num reflexo rápido, virou para trás. Mas a luz apagou, como se algo a tivesse engolido. Foi nesse momento que o caçador compreendeu que não havia sido esquecido. O leão não o havia deixado escapar, apenas o marcara. Um selo invisível que dizia: "Você ainda está no meu tempo." Ele não sabia se o animal estava o cercando, o testando ou apenas esperando. Mas a sensação era clara. Não havia mais separação entre dia e noite, entre caçador e presa, entre real e alucinação. O sopro quente da noite era a respiração de algo maior, da própria selva, moldada à imagem daquele leão. Quando a manhã finalmente chegou, trazendo um alívio ilusório, o caçador já estava mudado. O rosto encovado, a barba suada e desgrenhada, os olhos avermelhados. Mas o mais chocante era o vazio. Aquele homem, que antes caminhava com firmeza e confiança, agora se arrastava com um peso invisível nos ombros. Ele havia sido engolido por algo que não podia combater com pólvora, algo que não se filmava, algo que não vendia. E quando entrou novamente em sua barraca para tentar dormir, encontrou uma coisa em cima da mochila. 3 garras marcadas com perfeição na lona da barraca. O recado estava dado. O leão estivera ali, novamente, a centímetros dele, durante a noite, sem fazer barulho, sem matar, apenas marcar. Porque para o rei da selva, a punição mais cruel não é matar, é deixar o inimigo vivo tempo o bastante para que ele perceba que nunca mais terá paz. O sol voltou a queimar a terra com fúria, mas o caçador branco já não sentia o calor como antes. Seu corpo suava, mas era o frio que dominava sua espinha. Naquele dia, ele caminhava diferente. Não mais com os ombros erguidos ou o passo seguro de um predador superior. Agora seus olhos estavam inquietos, os sentidos em estado bruto, como se cada folha pudesse esconder uma sentença. A marca deixada pelo leão em sua barraca na noite anterior não era só um aviso, era um decreto. O tempo de domínio humano havia terminado ali. A selva agora era tribunal, e ele era o réu sendo conduzido, passo a passo, para o centro do julgamento. A savana, que até dias antes era um palco de caça, tornara-se um labirinto de armadilhas naturais. O caminho parecia o mesmo, mas o caçador notava pequenos detalhes mudando. Ramos quebrados onde não havia vento, pegadas que surgiam e desapareciam misteriosamente. Árvores secas com arranhões circulares, como símbolos. Era como se a paisagem estivesse viva e o estivesse guiando. Ele tentou resistir à paranoia, atribuiu os sinais à mente cansada, à exaustão, ao trauma recente. Mas quando tentou seguir de volta para o acampamento, percebeu que estava desorientado. Os caminhos haviam mudado, ou ele havia sido redirecionado. No meio daquela confusão geográfica e mental, uma sombra surgiu, pequena, veloz, a filhote. Ela estava ali de novo sozinha, correndo entre as pedras, mas desta vez algo estava errado. Ela não parecia brincar, parecia correr, fugir. O caçador, movido por instinto e surpresa, seguiu. Pisou fundo, cortou arbustos, atravessou espinhos, mas não conseguia alcançá-la. Ela era sempre vista por um segundo, desaparecendo adiante como se o conduzisse, como se aquilo fosse um convite ou uma armadilha. Ele seguiu a trilha por mais de 30 minutos até entrar em uma clareira seca, cercada por árvores nuas e galhos retorcidos como garras. A luz do sol mal atravessava o topo da vegetação. O chão era poeira pura, estéril, sem grama nem insetos. No centro da clareira, havia algo que congelou seus ossos. Um círculo de ossos brancos, limpos, cuidadosamente organizados ao redor de uma pedra grande. E sobre ela, um crânio humano, com óculos ainda pendurados no osso nasal. E ao lado, um objeto que ele reconheceu de imediato,
uma câmera quebrada, de um outro caçador, de um que nunca voltou. O caçador sentiu o estômago girar. Tentou recuar, mas seus pés não se mexiam, não por fraqueza, mas porque algo ao seu redor não permitia mais a fuga. Um som começou a se formar, baixo, grave, sem origem definida, primeiro como um gemido do vento, depois como um grito subterrâneo, e então o rugido, o mesmo que ele ouvira nos sonhos, nas madrugadas, nas memórias distorcidas, agora real, presente, atordoante. O chão tremeu, as folhas vibraram, e do outro lado da clareira, ele surgiu, o leão, majestoso, sagrado, sujo de terra, mas com os olhos limpos. Ele andava sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. O caçador levantou o rifle por reflexo, mas não havia munição, nem havia coragem. Seus braços tremiam, suas pernas vacilavam. A besta parou diante dele a menos de 5 metros. Os dois se encararam. E naquele momento o homem viu tudo. O olhar do leão era de um pai, não de ódio, mas de proteção, de fúria contida, de honra. Ele entendia agora que não estava enfrentando um animal. Estava diante de uma entidade. Mas o leão não atacou. Deu um passo para o lado, deixou o caminho aberto. Atrás dele a filhote reapareceu. Ela olhou o caçador por um instante e depois caminhou até o pai. Escondeu-se entre suas patas, como se dissesse, ele não é digno. O leão permaneceu imóvel. Dava a ele a chance de ir embora, de sair dali com vida. Era a última. Era o ponto sem volta. O caçador, ofegante, largou o rifle no chão. As mãos sangravam de tantos espinhos. As pernas falhavam. Mas ele virou-se e correu. Não como caçador, como fugitivo, fugindo de algo que nunca poderá esquecer. O rugido ainda vibrava em seu peito, e o som ficou preso dentro dele, porque aquele rugido não ecoava no ar, ecoava na alma, e nunca mais sairia. A savana dormia em silêncio, mas o caçador branco já não conseguia mais fechar os olhos. Seus pés estavam cobertos de cortes, os joelhos arranhados, os ombros queimados pelo sol impiedoso, mas nada disso doía tanto quanto o que queimava por dentro. O som que não cessava, aquele rugido, aquele único rugido que não saía de sua memória, reverberava nas frestas de sua mente como uma oração proibida, um mantra animal que não havia sido feito para ouvidos humanos. Ele tentava esquecer, tentava racionalizar, tentava convencer a si mesmo de que tudo aquilo fora apenas um delírio de exaustão, uma peça cruel pregada pela natureza ou pelo calor. Mas cada vez que o silêncio se estabelecia, lá estava ele, baixo, crescente, grave, como se o leão ainda estivesse dentro dele. Naquela noite, o sono finalmente chegou, mas não trouxe descanso. Trouxe sonhos antigos, sonhos que não pareciam seus. Era como se estivesse vendo a savana pelos olhos de outro. Viu a terra vermelha ser lavada por sangue. Viu caçadores antigos de lanças e armadilhas primitivas. Viu o fogo invadir clareiras. Viu filhotes sendo levados. Viu mães morrendo aos berros. Viu um leão jovem sozinho sobrevivendo à perda de sua alcateia, marcado pelo fogo, pelo ferro, pelo luto. E quando olhou no espelho d'água daquele sonho, não viu seu próprio rosto. Viu os olhos âmbar. Ele estava dentro do leão. Ou o leão estava dentro dele. O caçador acordou gritando, ofegante, coberto de suor, mesmo com a madrugada fria ao redor. Saiu da barraca, caiu de joelhos na terra e olhou o céu. Nenhuma estrela, nenhuma lua. Apenas um breu que parecia gritar com o mesmo rugido que ecoava dentro dele. E então ali, na escuridão total, um brilho surgiu. Não era um som, não era uma presença. Era um olhar. 2 olhos dourados à distância, imóveis, observando. Não piscavam, não se escondiam, apenas o encaravam. Não havia ameaça, apenas testemunho. O caçador sabia, no fundo, que o leão não precisava mais se aproximar. Já havia entrado nele. Nos dias seguintes, a paisagem mudou para sempre. Ele tentou desmontar o acampamento, mas tudo parecia estar afundando. As caixas estavam cobertas por poeira em excesso, como se o tempo tivesse passado mais rápido por ali. A água tinha gosto de ferrugem.
Os mapas não faziam mais sentido. O GPS girava em círculos. Ele estava preso, não fisicamente, mas mentalmente. A selva o havia tragado. Agora ele não via mais trilhas. Via símbolos. Não via pegadas. Via mensagens. A natureza não sussurrava. Falava. E falava com o rugido. Certa manhã ele encontrou uma das câmeras ativada sozinha. Um arquivo novo havia sido gravado. Ao assistir, seu sangue gelou. O vídeo mostrava ele próprio, dormindo, e atrás dele, parado como um guardião ancestral, o leão. Não se movia, não atacava, apenas observava, por 4 horas, sem piscar, sem respirar com força. Depois, se virava e desaparecia, como se dissesse, ainda não é o momento. Mas o que mais o apavorou não foi a imagem, foi o som. Ao final da gravação, um rugido, mas não o mesmo. Um rugido baixo, ancestral, que parecia vir de dentro da câmera e, ao mesmo tempo, de dentro do peito do homem. Ele tentou sair, andou quilômetros, tentou chamar o helicóptero, ligou o rádio. Nada. Nenhum som humano respondia, apenas estática, que às vezes tomava a forma de um rugido disfarçado. A selva havia apagado sua voz, e em troca lhe dera outra. Uma que ele não compreendia, mas que agora fazia parte dele. No 6º dia, viu a filhote novamente. Ela não fugiu, não correu. Apenas o observou com curiosidade. Não havia medo em seus olhos, apenas algo que parecia piedade. O caçador chorou, pela primeira vez em anos, não pelas marcas no corpo, mas pelo que havia perdido, pela alma, pela glória, pela certeza. Ele não era mais caçador, era testemunha de algo que os livros não registram, que as câmeras não captam. Era testemunha da selva viva, pulsante, julgadora. Era testemunha do rugido que jamais se cala. O 10º dia começou com o cheiro de madeira queimada e terra molhada, mesmo que não houvesse fogo nem chuva. Era como se o tempo tivesse dobrado sobre si, misturando estações, séculos e memórias em um só instante. O caçador branco andava cambaleante, como se cada passo fosse o peso de um julgamento invisível. A selva o conduzia, não mais por trilhas óbvias, mas por pressentimentos físicos. Arrepios nos braços, desvios instintivos da pupila, sussurros de galhos que apontavam direções com o vento. O homem, outrora senhor das emboscadas e dos mapas, agora era conduzido como um réu de olhos vendados. Mas o leão já não o seguia com o corpo. Estava à frente, esperando. E foi então que ele chegou ao lugar. Era uma clareira redonda, delimitada com exatidão quase matemática, onde as árvores recuavam como devotas ao redor de um altar. O chão estava coberto de areia fina e branca, completamente diferente do terreno da savana ao redor. No centro, um círculo perfeito de ossos, todos dispostos com um cuidado ritualístico, como uma oferenda. Não era apenas uma pilha de carcaças, era uma mensagem ancestral, gravada com os restos daqueles que haviam desafiado a ordem selvagem. Havia ossos de gnus, de hienas, de leopardos, até mesmo de pássaros grandes e, no coração da espiral, um crânio humano, com uma bala alojada entre os olhos. Ao lado, a alça de um cantil militar e um colar de dentes de leão. Era um caçador, um de antes. Um que achou que poderia vencer a natureza e acabou sendo absorvido por ela. O caçador branco caiu de joelhos. Sua respiração ficou pesada. Um zumbido tomou os ouvidos. Não era medo, era reconhecimento. Não conhecia aquele homem, mas compreendia sua trajetória. Era igual à sua, o mesmo orgulho, a mesma fúria, a mesma missão. E agora, o mesmo destino o espreitava. Ao redor do círculo, as árvores estavam arranhadas com marcas verticais. 3 garras, profundas, antigas, que formavam símbolos repetidos. E entre os galhos, dezenas de penas presas como estandartes de guerra. Era o santuário do rei, o lugar onde ele guardava, não tesouros, mas lembranças, advertências, histórias. O caçador sentiu uma sombra atravessar a luz. Olhou para cima. O leão estava ali, parado na borda do círculo, com a cabeça erguida e os olhos fixos nele. Não avançava, não rugia, apenas
presidia. Era o juiz do espaço sagrado. E ali, dentro daquele círculo de ossos, o caçador compreendeu. Aquele era o centro da selva, o coração vivo de tudo. Não havia tecnologia que o localizasse. Nenhum mapa o registrava. Era um lugar fora do tempo, guardado por gerações. Um território onde a morte não era punição, era justiça. Mas algo aconteceu. O leão deu um passo para dentro do círculo, e depois outro. Seus olhos continuavam fixos, mas, ao invés de ataque, houve algo inesperado. Ele se sentou, calmamente, e com a pata dianteira, arrastou a areia ao lado do crânio humano, revelando uma quarta marca, uma linha horizontal, 3 garras e um traço final, uma sentença fechada, um fim, mas também uma permissão. O caçador entendeu. Aquele leão não o mataria ali, não naquele dia. Ele estava dando escolha. Ou o homem saía da selva e nunca mais voltava, ou entraria para o círculo. Era isso, simples, brutal, irrefutável. O caçador se levantou trêmulo, retirou o colete, largou o rádio, enterrou a câmera sob a areia e, antes de dar as costas, olhou o leão uma última vez. Não havia medo, havia respeito e talvez gratidão. Ele caminhou para fora do círculo, um passo de cada vez, nunca correndo, nunca tremendo. Até desaparecer entre os arbustos. O leão permaneceu ali, imóvel, observando. Quando o homem sumiu, virou-se e caminhou em direção oposta, lentamente, mas com a majestade de quem não precisa correr, porque sabia que o verdadeiro poder não está em destruir, mas em decidir quem pode continuar respirando. O silêncio da selva tornou-se tão absoluto que o som dos próprios passos passou a incomodar o caçador branco. Após deixar o círculo de ossos, seu corpo andava, mas sua mente ainda estava presa lá. A imagem do leão, sereno e inviolável, o assombrava mais do que qualquer ferimento físico. O peso de não ter sido morto, de ter sido poupado, era maior do que o de ter falhado. Pela primeira vez, o homem carregava algo que suas balas não poderiam apagar. A certeza de que havia alguém ali mais forte, mais antigo, mais justo, e que ele viveria com essa verdade gravada na alma. Mas havia um detalhe, um único e perigoso detalhe, um último cartucho. Ao desmontar sua mochila, jogada sobre pedras vermelhas, encontrou a cápsula esquecida, uma bala de chumbo grosso, forjada para perfurar ossos de elefantes. Era seu trunfo final, guardado para emergências absolutas. Ao vê-la, a mão tremeu. O cérebro, treinado, ferido, humilhado, começou a pensar. E se, o orgulho ferido, envenenado pelas noites sem dormir, pelas visões, pelos rugidos, começou a sussurrar em seu ouvido. Você ainda pode vencer. Você ainda pode virar essa história. Você ainda tem um tiro. Era como se uma entidade obscura sussurrasse pela floresta dentro dele. O orgulho dos caçadores antigos, dos vídeos de glória, dos troféus nas paredes de madeira escura. Tudo aquilo o empurrava para um plano desesperado. Atrair o leão, usar a filhote, usar a fome, usar o instinto. Uma armadilha final, não pela sobrevivência, mas pelo ego, pela revanche, pela última tentativa de não ser esquecido como um fracassado. E assim começou a preparar tudo. Usou carniça para atrair abutres, usou gravações de sons de felinos em cio para confundir o olfato do rei. Cavou um buraco largo, cobriu com galhos, armou a câmera. Montou a barraca estrategicamente. E no centro da clareira, deixou o punto na última bala sobre uma pedra, como quem oferece uma peça de xadrez antes do cheque. Seu plano era claro: esperar até o cair da tarde, quando o leão estivesse espreitando, e disparar o único tiro restante no momento em que os olhos dourados surgissem. Mas o que ele não sabia é que o rei já observava. Desde a primeira pedra movida, desde o primeiro cheiro artificial lançado ao vento. O leão já havia entendido tudo. Ele não precisava ver a armadilha pronta. Ele sentia. Porque seu poder não era apenas físico. Era intuitivo, milenar, instintivo, como se carregasse nos ossos a experiência de todos os leões que haviam reinado antes dele. Ele não via com os olhos.
Ele via com o tempo. Quando o sol tocou o horizonte, tingindo a savana de laranja e sangue, o caçador ouviu. Passos. Lentos. Precisos. A vegetação se abriu. O suor congelou em sua nuca. O coração bateu como tambor de guerra. Ele ergueu o rifle, mirou e viu, não o leão, mas a filhote, sozinha, caminhando em direção à armadilha sem medo. O caçador hesitou. A bala era grande demais, o risco alto demais. O plano se desfazia, a mira tremia, e então o rugido. Não um rugido de raiva, mas de luto, de rompimento, de fim. O chão vibrou, as folhas caíram das árvores, a arma caiu das mãos do caçador. A filhote parou, olhou para trás e ele apareceu. O leão. Não mais sombra, não mais vulto, mas em plena forma, iluminado pelas últimas luzes do dia. Cada músculo tremia, as cicatrizes brilhavam como runas gravadas pela história. E seus olhos queimavam. Não de fúria, mas de verdade. Ele deu um único passo à frente, e foi suficiente. O caçador, no chão, ajoelhado, ergueu os braços, como um réu diante do fim. Não havia cartucho, não havia glória, não havia retorno. O leão o encarou, e então virou-se. Caminhou em direção à filhote, que agora o seguia em silêncio. Juntos, desapareceram. Não correndo, não fugindo, mas deixando para trás tudo o que o homem achava que sabia. O cartucho ainda estava lá, intacto. Nunca foi disparado. Nunca precisou ser, porque naquele momento, o caçador entendeu. A bala mais poderosa que ele jamais carregou foi a que o leão o fez não usar. O vento parou. O tempo parou. Até os insetos que nunca dormem na selva cessaram. E no exato instante em que o último raio de sol sumiu no horizonte, algo rompeu o tecido invisível da savana, como um raio que atravessa não o céu, mas o espírito das coisas vivas. Um som nasceu do fundo da terra, emergiu do coração do silêncio, passou pelos ossos dos galhos, pelas costelas do vento e chegou ao centro da existência. Um rugido. Mas não um rugido comum. Era o rugido. O último. O único. O definitivo. O som que a floresta inteira parecia ter esperado por anos. Um lamento, uma ira, uma canção de guerra, um choro antigo e uma sentença final. Tudo em um só sopro que rasgou o ar. O caçador branco estava de joelhos, ainda diante do rifle caído, quando o som o atravessou como se fosse feito de vidro. Seu corpo enrijeceu, seus ouvidos zumbiram. O peito pareceu ser comprimido por dentro, como se seu coração tivesse sido agarrado por uma força invisível e sacudido com violência. Não havia para onde correr. O som vinha de todas as direções. De cima, de baixo, de dentro. Era como se o leão rugisse de dentro da própria alma do planeta. Os animais, todos de todas as espécies, reagiram ao mesmo tempo. Búfalos se agruparam, antílopes congelaram, macacos calaram, aves mudaram de rota. E a filhote, que caminhava ao lado do leão na escuridão crescente, ergueu os olhos para o pai, como se compreendesse. Como se naquele instante soubesse que acabara de presenciar o momento mais puro do reino selvagem. O som do rei lembrando ao mundo quem manda ali. A vibração permaneceu no ar por longos segundos, não como eco, mas como presença viva. Como se o rugido tivesse se transformado em atmosfera, em parede sonora. Até mesmo o céu, antes limpo, agora parecia coberto por uma sombra densa, como um teto de luto prestes a desabar. Não choveu, não trovejou, mas caiu sobre a selva uma escuridão feita de verdade. E naquela escuridão, o caçador desabou. Ele chorou, não lágrimas de dor, mas de desarme, de rendição, como se toda a sua história, todos os troféus, as caçadas, as filmagens, os contratos, o nome estampado em revistas, tivesse se dissolvido naquele som, porque ali, diante do rugido que rasgou o ar, ele entendeu o que nunca quis entender. Ele nunca dominou nada. Sempre foi apenas um homem com sorte, atravessando o território dos que realmente reinam. E agora, a sorte havia acabado. A noite avançou como uma mancha, mas o silêncio que se seguiu ao rugido não foi um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que só existe depois do fim de algo.
como o silêncio após um parto ou após uma morte. Um vazio sagrado, inquebrável. O caçador, sozinho na clareira, encolheu-se como um feto. Não dormiu, não gritou, não rezou. Apenas se permitiu coexistir sob o domínio de um novo mundo, onde ele não era mais predador nem presa. Era apenas um sobrevivente. E o leão caminhava, com a filhote ao lado. Seus passos não eram apressados. Seu rastro agora não se escondia. Era visível, profundo, marcado. Ele não fugia mais, porque não precisava. Seu rugido havia marcado o território, não apenas com som, mas com lenda. O rugido agora estava na terra, no vento, nos ossos, e em cada ser que tivesse escutado, mesmo que apenas uma vez aquele som, jamais esqueceria. O sol demorou a nascer. A savana, antes pontual em sua dança de luz e sombra, parecia hesitar, como se o próprio mundo aguardasse um sinal de que era seguro avançar para mais um dia. Mas não havia pressa. O silêncio ainda se derramava pelos campos como névoa, e o calor que nascia da terra era mais frio que o normal, como se algo ou alguém tivesse deixado a natureza em estado de luto. Os guias locais que haviam sido pagos para buscar o caçador branco após 2 semanas aproximaram-se em comboio cauteloso. Tinham medo, mesmo sem saber do que. O rádio havia parado de responder há dias. O GPS mostrava uma localização imprecisa, e os satélites se recusavam a mostrar qualquer imagem recente da área central da reserva, como se uma nuvem estivesse permanentemente ali, bloqueando tudo. Quando chegaram ao local exato do acampamento, algo os chocou. A clareira estava intacta. Mas não havia fogo, não havia fumaça, não havia nenhum homem. Apenas vestígios. Uma barraca rasgada com cuidado, não por garras, mas por mãos humanas. Uma mochila aberta, com todos os equipamentos abandonados. O rifle, limpo e desmontado, deixado sobre uma pedra. E ao lado, como se fosse uma oferenda ou um pedido de desculpas, o último cartucho, intacto, centrado, brilhando ao sol como um símbolo de rendição. Os homens se entreolharam em silêncio. Um deles, velho e calejado, sussurrou: "Ele foi marcado." Outro respondeu: "Ou poupado." Nenhum se atreveu a rir, nem a fazer piadas, porque todos, mesmo sem testemunhar, sentiam. Aquele lugar não era mais neutro, era solo sagrado. Nenhum animal se aproximava, nenhuma pegada além das humanas e das do leão. E estas últimas tinham um padrão: rodeavam a barraca, circundavam a mochila, e depois seguiam para o sul, como se escoltassem um homem, ou um espírito. Mais à frente, os guias encontraram algo ainda mais estranho. Uma fogueira inacabada. Apenas o contorno das pedras, arrumadas com precisão, mas sem cinzas, sem madeira, sem uso, como se alguém tivesse planejado acender um fogo e desistido. E ao lado da fogueira uma câmera, ligada, sem bateria, mas com a lente voltada para o leste, para o ponto exato onde o sol nasce. Era simbólico demais, ritualístico demais, humano demais para ser coincidência. Ao checarem as imagens salvas, algo ficou claro. Os últimos arquivos não foram gravados pelo caçador. Ou se foram, não estavam mais sob controle humano. Havia vídeos em que ele aparecia dormindo com os olhos entreabertos, murmurando palavras incompreensíveis. Havia registros de vultos, e em um deles, quase imperceptível, uma figura dourada passa atrás da barraca, com olhos que brilham por menos de um segundo. O leão. Sempre ele. Sempre onde ninguém espera. Sempre onde ninguém deveria estar. Os homens empacotaram os restos. Não disseram nada. Sabiam que o caçador branco não havia sido levado. Ele havia partido, por conta própria. Mas para onde? Ninguém sabia. Uns diziam que ele enlouqueceu e se perdeu. Outros que ele se afundou na mata e nunca mais quis ser encontrado. Mas os mais velhos, os mais antigos, sussurravam outra versão. Que o leão o poupou, mas o levou. Não o corpo, a alma. Que agora, em cada rugido que ecoa pelas noites quentes da savana, há um som novo, mais rouco, mais humano, como se 2 mundos se fundissem numa única voz. E naquela clareira silenciosa,
agora intocável por mãos humanas, acendem-se todas as noites fogueiras invisíveis, sem chamas, sem calor, mas perceptíveis por aqueles que sabem ouvir o que não se fala, porque ali, naquele pedaço de mundo, o fogo não precisa queimar, ele já queimou por dentro. Anos se passaram desde o desaparecimento do caçador branco. Seu nome, outrora temido e aplaudido nos círculos secretos de colecionadores de troféus, passou a ser mencionado com hesitação. Não como um herói da caça, mas como um aviso. Seu rosto sumiu das manchetes, seus vídeos foram apagados silenciosamente das plataformas, e os patrocinadores negaram qualquer associação. Foi como se a selva tivesse apagado sua memória da superfície do mundo, mas não das histórias. Porque entre os guias locais, os curandeiros antigos e os anciãos que ainda carregam o peso da oralidade africana, surgiu uma nova lenda. Uma que não é contada à luz do dia. Uma que nasce ao entardecer, quando a savana se tinge de ouro e o vento muda de direção. Eles a chamam de o Rastro Dourado. Segundo esses relatos, há uma trilha que surge nas madrugadas mais silenciosas. Um caminho onde a terra fica mais quente e o capim se deita sozinho, como se algo enorme e sagrado tivesse passado por ali. Os que ousaram seguir esse rastro afirmam ter visto pegadas de leão, mas não comuns. Eram maiores, mais fundas, mais ritmadas, e ao lado delas, por metros e metros, pegadas humanas, descalças, finas, firmes, como se dois seres andassem lado a lado, um homem e um leão, mas nunca se deixavam ver. Apenas os sinais permaneciam. Alguns afirmam que o leão de olhos âmbar continua vivo, embora todos saibam que sua idade já ultrapassaria o natural. Outros dizem que ele nunca foi apenas um animal, que era um guardião da terra, uma encarnação dos espíritos da selva, um juiz enviado pelos deuses do tempo para lembrar aos homens que nem tudo pode ser dominado. Há quem jure ter ouvido o rugido novamente, mas agora, duplo, uma fusão de voz animal com um timbre humano, uma reverberação que não se escuta com os ouvidos, mas com a pele, com os ossos. Um som que paralisa mesmo os predadores, que silencia as hienas e faz os pássaros mudarem de rota no céu. E é por isso que naquela região da África, a mesma que fora infestada por caçadores durante décadas, ninguém mais entra armado. As comunidades locais ergueram pedras com inscrições antigas nos limites da savana, não como placas de alerta, mas como súplicas de respeito. E dizem que aqueles que desrespeitam o território simplesmente desaparecem. Não deixam pegadas, não enviam sinais de rádio. Suas barracas são encontradas intactas, com fogueiras apagadas e olhos de âmbar riscados nas paredes com carvão. Seus nomes jamais são ditos, são esquecidos, porque o leão não mata apenas o corpo, ele apaga a arrogância da memória. O rastro dourado, por sua vez, continua surgindo, às vezes durante tempestades de areia, às vezes sob luas cheias. Ele não obedece calendário nem lógica, mas onde aparece, os anciãos caminham descalços até ali, tocam o chão com a testa e deixam pequenas oferendas, dentes de leite, fragmentos de osso, desenhos na areia, como se agradecessem por terem sido poupados, como se reafirmassem um pacto antigo. Nós somos parte, não donos. E aqueles que observam de longe com binóculos modernos juram que às vezes no alto da colina maior da savana, quando o sol nasce e o céu ainda está rubro, é possível ver a silhueta de um grande leão ao lado de uma figura humana, magra, de costas eretas, mãos para trás, parados, sem se mover, observando tudo, como sentinelas de um tempo que os homens modernos não merecem entender. Eles não rugem, não atacam, não caçam, apenas vigiam. E nesse mundo onde a verdade se perde em cabos de internet e ruídos de satélite, a única coisa que permanece intocável, sagrada, viva, é o rastro dourado. O tempo passa diferente na savana. Não há relógios, nem prazos, nem alertas. Tudo é regido pelo ritmo invisível da vida, da morte e do que pulsa entre os dois. E é nesse tempo sem tempo que a última imagem da lenda se forma, não como um final, mas como um instante eterno. É o entardecer. O céu se rasga em tons de cobre e púrpura, como se as cores do mundo sangrassem em silêncio.
E no topo da colina mais alta da planície, onde os ventos nascem e morrem, ele está lá, o leão. Sentado com a coluna ereta, a juba dançando ao sopro leve do vento quente, os olhos fixos no horizonte. Não por curiosidade, mas por convicção. Há algo naquele olhar que não é mais de fera, nem de rei, nem de pai. É o olhar de quem sabe, de quem viu o início, de quem compreendeu o fim. É um olhar que não busca presas nem ameaça, busca sentido e talvez mire as testemunhas. Porque ali, naquele ponto exato entre o céu e a terra, o leão não está mais sozinho. Ao seu lado, repousa a filhote, agora crescida, forte, com cicatrizes próprias e olhar igualmente dourado. Não é uma criança, nem uma sucessora. É um reflexo, um eco vivo da força silenciosa que habita aquele território. E atrás deles, meio passo afastado, quase fundido à sombra da pedra, um homem, envelhecido, magro, rosto coberto por barba e sol, pele queimada, marcada, mas com os olhos abertos e firmes. Ele não fala, não gesticula, apenas observa com a mesma intensidade, como se vigiasse o mundo ao lado da própria natureza. Já não há medo em seu corpo, nem saudade, porque ele não pertence mais ao mundo que ficou para trás. Seu tempo de caçador morreu no instante em que o rugido o atravessou. Agora, ele é parte do que protege, parte do que observa. Um símbolo de que a redenção às vezes não se encontra em palavras, mas em silêncio. A câmera que ficou enterrada, esquecida entre galhos secos e ossos limpos, jamais capturará essa imagem. Nenhum drone ousará invadir aquele espaço, e os homens que ouvirem sobre isso lá longe rirão. Chamarão de fábula, de exagero, mas aqueles que já estiveram perto, que sentiram o chão vibrar com o rugido, que viram o capim se deitar ao vento sem motivo, sabem que no alto daquela colina há 3 silhuetas que observam o mundo como guardiãs do que ainda resta de sagrado. O leão não ruge mais, não precisa. A selva inteira conhece sua vontade. A filhote não corre, apenas observa, porque entendeu que a força não está na velocidade, mas na presença. E o homem, agora sombra e lenda, permanece firme, não para caçar, não para fugir, mas para lembrar, para carregar o peso de todos os que ousaram ferir o que não compreendiam. Na última luz do dia, os 3 olham para longe. O vento sopra, levantando partículas de areia que cintilam ao redor deles como poeira de ouro. E naquele instante final, que não tem fim, o mundo compreende que a justiça da natureza nunca falha, apenas espera. E quando decide agir, ela olha, ela marca e ela ruge.